Fala pessoal, aqui é o 2 Centavos novamente, trazendo mais uma notícia do Brasil aqui fora. Só fazendo uma rápida explicação novamente, a ideia do quadro é pegar alguma notícia que esteja relevante nos veículos fora do país, trazer para vocês e abrir um ambiente de discussão no final colocando a minha opinião e querendo ouvir o que vocês acham disso. A notícia dessa vez saiu na Bloomberg, eu na verdade vi essa reportagem em destaque na página inicial da Bloomberg Online. E a reportagem ela tem uma manchete bem chamativa. Ela abre dizendo que 5.500 empresas brasileiras pediram falência no ano de 2015. Isso sinalizaria um aprofundamento da crise de crédito do país. A reportagem, escrita pelo Ben Butterstein e o Felipe Pacheco, também da Bloomberg, começa também citando outros dados, que o custo de captação das empresas brasileiras fora do país é o maior desde 2003, e que a confiança das empresas na economia é a menor desde 1999. O texto da reportagem começa com uma entrevista rápida com o Joe Borman, que é um analista da Fitch, a agência de risco, e ele cobre a América Latina há mais de 2 décadas e que ele nunca tinha visto as empresas em um momento tão difícil no Brasil. O reflexo disso na economia real é o pedido de falência de mais de 5.500 empresas, o que é o maior número desde 2008, que foi o ano de auge da crise no Brasil. A reportagem segue indicando que em mais de 100 anos o Brasil não tinha uma recessão com 2 anos consecutivos tão grande. E como agravante você tem um aumento do risco de calote das empresas, desde siderúrgicas à empresa de aviação, e por sua vez isso gera um aumento no custo da captação. Esses pontos, eles caracterizam exatamente essa crise de credibilidade que a economia brasileira tem passado nesses últimos anos. A reportagem segue dando números sobre falta de confiança, gráficos comparativos, que são até bem interessantes de se olhar, e eu recomendo ler a reportagem se você tiver uma boa noção de inglês, é bem tranquilo de entender. Por fim, ele também lembra que os títulos do governo brasileiro sofreram um rebaixamento e hoje em dia são considerados junk, né, lixo, o que quer dizer que o governo tem que pagar um prêmio muito maior em cima dos juros do que outros países que têm uma credibilidade maior no mercado. Seguindo agora com a minha opinião sobre a reportagem, eu acho que ela exemplifica muito bem o que de fato é a crise brasileira atual. Não tem como a gente negar que o estopim para o início da recessão brasileira foi de fato a crise financeira de 2007-2008. No entanto, os efeitos que a gente observa hoje em dia na economia, eles não são efeitos colaterais da crise mundial propriamente dita, eles são efeitos colaterais de uma crise interna brasileira. A política econômica defendida pelo governo brasileiro, principalmente a partir da metade do governo Lula, ele gerou crescimento muito em cima de consumo e crédito, e não em investimento em infraestrutura, por exemplo. Isso criou um efeito positivo de curto prazo muito bom, tanto que 2007 foi um ano muito bom para o Brasil, e antes disso também estava gerando bastante crescimento. O problema é que deixou o país refém desse crescimento mundial, porque o que estava impulsionando a economia, no final das contas, era o preço das commodities. E todo mundo sabe que preço de commodity é cíclico. Você não pode contar que a commodity vai estar sempre crescendo. Mas seguindo essa estratégia mais populista, digamos assim, do governo, de trazer esse crescimento para o curto prazo, você tira parte do investimento que você geraria para crescimento de longo prazo. Então, você não gerou meios para que o país conseguisse se desenvolver a partir do momento em que as commodities começassem a cair. Além disso, você gera uma crise de credibilidade a partir do momento em que o governo federal começa a pedalar, começa a mudar o cálculo contábil para parecer que está crescendo ao invés de não, e principalmente começa a interferir na decisão do Banco Central. Quando você coloca isso, a credibilidade do seu país fica completamente em xeque. As pessoas até podem criticar, falando que o resto do mundo não tem nada a ver com isso e que o governo brasileiro deveria conseguir se virar sozinho, mas a grande verdade é que a gente sabe que a economia não funciona assim e hoje em dia tudo é muito intrínseco. Então, quando você tem
uma falta de credibilidade, você aumenta o custo. E cada vez que o governo deixa de aumentar os juros, por exemplo, para gerar consumo de curto prazo, ele está gerando um aumento ainda maior de juros no futuro para conseguir trazer a inflação de volta para o nível da meta. Talvez eu esteja indo um pouco rápido demais, fazendo todos esses links entre taxa de juros, crescimento econômico, inflação, mas a ideia é só pontuar que para sair da situação atual que o Brasil está, ele precisa necessariamente reconquistar a confiança do mercado, o que não está acontecendo. Na verdade, as últimas notícias que eu tenho visto estão sempre voltadas para 1. Aumentar imposto, 2. Aumentar o consumo, aumentar linha de crédito para o consumo. Na minha opinião, para o governo sair dessa espiral de merda que ele acabou cavando para si mesmo, ele precisa jogar de forma bem simples e direta e, principalmente, ele tem que cumprir com o que ele prometeu. Ele não pode deixar de cumprir as promessas feitas. O ideal seria aumentar o caixa do governo, diminuindo o custo e não aumentando o imposto, e, principalmente, manter a inflação mais próximo da meta possível. Você resgata a confiança do mercado e, pouco a pouco, esse prêmio de juros que hoje em dia é tão caro e que impacta tão fortemente os cofres públicos, ele vai começar a cair. Foi assim que aconteceu há 20 anos atrás e não tem por que não acontecer da mesma forma novamente. A gente só precisa mudar a estratégia e, infelizmente, vai ter que ser uma estratégia que não é populista. A população vai acabar sofrendo por conta de erros do governo. Beleza, pessoal, vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado. E se quiser deixar alguma sugestão, será sempre bem-vindo. Valeu, um abraço, falou!